Então, para a gente ter uma ideia desse negócio de China e tarará, a gente precisa voltar alguns anos na história. A gente vai lá para 1980. O que tem a ver 1980? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em azul aqui você está vendo o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Aqui a gente considera tudo que o país produz, tudo que é vendido e negociado dentro do país ali. Então, tem tudo tá aqui dentro. Então, nesse caso aqui a gente consegue ver que o PIB do Brasil é bem maior que o da China quando a gente olha lá atrás. Então, a China é esse laranjadinho ali. Nossa, se você tivesse que fazer uma aposta naquela época ali, né? Você falar quem vai estar na frente em 2020, era improvável que você dissesse a China, né? Só que aqui você vai olhando o que vai acontecendo. Então, ali na década de 80 é quando o PIB chinês começa a ter uma reação. Ele começa a subir absurdamente até os anos de 2010, ali alguma coisa, pouquinho tempo depois disso, o PIB brasileiro entra num declíniozinho ali, no mesmo ano que o PIB chinês dá aquela crescida, dá aquela bombada, a gente vê a China realmente indo para a lua, né? E o Brasil indo para lugar nenhum. A gente vai ali, o nosso crescimento do PIB era o chamado PIBinho na época da Dilma, vocês lembram, né? A galera falando de PIBinho, que era o crescimento do PIB minúsculo, depois a gente começou a falar em queda do PIB brasileiro, e aí a gente entra na situação que a gente está agora. Enquanto isso, a China pontuando forte ali. Se você pensa que quando você olha esse crescimento aqui, você fala, mas passar o Brasil é fácil. Na verdade, não, né? Se a gente for para os PIBs do mundo, hoje a China tem o segundo maior produto interno bruto, né? Ou seja, é o segundo maior país, a segunda maior economia do planeta. Então, quando você olha ali, alguns analistas já falam, né, que é questão de tempo, que hoje em dia não é se a China vai passar os Estados Unidos, né? A gente está perguntando quando. Estimativas mais otimistas em favor da China dizem que 2027, estimativas mais pessimistas em favor da China dizem que 2030, 2031, alguma coisa nesse gênero, a gente deve ver ali o PIB chinês se tornar o maior do planeta. Para começo de conversa, é isso aqui que aconteceu, né? Então, o PIB da China cresceu astronomicamente nos últimos anos, né? 40 anos para construir uma superpotência do tamanho que isso foi construído, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E a pergunta que fica para a maioria das pessoas é: cresceu por quê? Cresceu como? Cara, se você se lembra, quando você era criança, se você viveu aí na década de 90, ou mesmo que viveu antes, né? A gente encontrava diversos produtos no mercado fabricados no Paraguai, fabricados em tudo quanto é lugar. De repente, né, no começo ali, a China começou a se tornar a fábrica de alguns produtos muito baratinhos. Eu não sei se vocês se lembram, mas era referência de produto mal feito, né? A gente falava assim, tem um chinês, só que eles fabricavam de tudo. Tinha uma versão de uma coisa muito boa, uma versão de uma coisa chinesa. Com o tempo, né, essa experiência deles ali de produzir uma coisa meio mal feitona, uma coisa que às vezes não era ideal, os caras foram avançando e de repente, eu não sei como, a gente acordou, olhou para o lado, não tinha mais nada fabricado em outro lugar, né? A gente pega os produtos americanos de referência, pega um iPhone, pega um notebook desse que está na minha mesa, uma câmera dessa, quando a gente vai ler, é tudo made in China, né? Então, assim, me surpreende até que não seja muito maior o PIB, porque a China virou a fábrica do mundo. Isso tudo tem a ver com um plano ali de governo que eles tiveram, de realmente tirar o cidadão do campo, jogar o cidadão ali para dentro das cidades. Começaram lá realmente em regimes ali que eram bem complicados, para dizer o mínimo, né? A história não é muito bom ficar falando mal do governo chinês. Então, a história ali desses trabalhadores em fábricas, em condições complicadas, começou desse jeito e aos poucos a China foi ali dominando o território e realmente galgando essas posições cada vez maiores e hoje já tem aí realmente vanguarda de tecnologia e tudo quanto é coisa, graças a um tipo de um regime meio complicado que mantém os trabalhadores ali, as famílias realmente sem liberdade. Não tem Google na China, não podem pesquisar por liberdades individuais, tem uma série de coisas ali que realmente são complicadas, mas a China conseguiu isso lá atrás com um acordo ali em que o presidente dos Estados Unidos na época fez uma abertura econômica para a China, acreditando que se a China se capitalizasse ali, se a China se tornasse um país capitalista, a tendência é que a democracia viria naturalmente. Essa era a teoria que as pessoas tinham lá atrás. O que a China criou foi o tal capitalismo de Estado, né? Então a China continuou mantendo toda aquela base histórica dela de ser realmente um governo mais num sistema, não tem como aliviar, né? Ditatorial ali, realmente tem um comunismo entremeado ali na coisa e usou o capitalismo simplesmente como forma de propagandear ainda mais esse sistema deles ali e com isso foram crescendo. Afinal, um país que controla toda a população, controla todas as empresas e que as empresas precisam obedecer às regras do Estado, senão elas deixam de existir, você tem um controle muito maior. A China foi conseguindo fazer isso, eles não
não tem aquela disputa por eleição que a gente tem tradicionalmente, que dá uma balada no Ocidente, né? A gente vai vendo ali uma eleição lá do Trump, alguma coisa, vai eleger contra o Biden, a gente tem uma disputa democrática ali, então às vezes ganha um candidato mais de esquerda, ganha um candidato mais de direita, não tem aquele centro, né, que possa ser tocado aquilo no longo prazo, não tem liberdade, mas para esse tipo de controle que eles querem ali, funciona muito bem para eles, né? Então a China foi crescendo com esse tipo de coisa, foi substituindo, é uma simplificação isso aqui que eu estou fazendo para você entender, né, o tamanho da China, essa coisa. Então a China tem uma economia que cresce a passos largos ali, realmente, parou de ser aquele país que só copia e começou a desenvolver tecnologia própria também. Tudo isso aconteceu, a China crescendo loucamente. Para algumas pessoas, né, você pode falar assim, nossa, mas estranho, né, um país asiático ali, sendo a potência do mundo, a gente pode pensar isso com a nossa visão de Ocidente. Por quê? A gente nasceu num período muito específico da história, a gente nasceu aqui, nós que, estou falando nos séculos aqui, né, nos séculos que a gente nasceu é um período muito específico da história. Se você imaginar, né, o grande centro do mundo ali, a China tem mais de 4.000 anos, então esses países asiáticos, na verdade, eles sempre foram grandes potências, a gente viveu num período, né, nascemos ali num período em que esses países estavam embaixo. O Ocidente, ele nunca foi a vanguarda tecnológica do planeta. Isso foi uma coisa que os Estados Unidos conseguiu ali, né, realmente e se escalar e transformar a cultura ocidental nessa coisa que a gente vê. Lógico, a gente já tinha os ingleses lá atrás, alguma coisa, mas historicamente a gente sempre teve realmente grandes potências asiáticas. As guerras foram travadas com essas potências e tal. Então, se você olhar no mapa, no zoom out da história ali, é normal que a China, né, esse país que sempre foi referência, a China tem a muralha gigantesca lá e coisa de pólvora e tal, os caras sempre tiveram no topo da humanidade. É estranho que eles tivessem se dado tão mal ali nessa história de capitalismo. Então, para algumas pessoas, você tem dois pontos de vista históricos aqui, né? E, cara, tô tentando evitar entrar em polêmicazinha e coisa. Eu não concordo, vocês já sabem, já falei 1000 vezes, sou a favor da liberdade individual, nem vi isso na China, inclusive por questões éticas, mas tô tentando evitar aqui pra, sei lá, tentar te explicar as coisas sem colocar só o meu viés, sabe? Eu não gosto de ficar colocando só a minha opinião como se não tivesse outra no mundo, né? Então tem quem defenda que a China, na verdade, voltou pro lugar dela, que ela sempre deveria ter estado ali, historicamente, porque a China sempre foi um dos maiores países do mundo, simplesmente retomou, e tem quem